Se você puder abrir a sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 20, a gente vai ler verso 7, ali não sei se estava direitinho, eu não estou, 100%, não, tá ali, ó, Êxodo 20, 7, 11, tá direitinho, está escrito além daquilo ali, Êxodo 20, 7, 11, não estou enxergando, o tempo está passando, preste atenção. Teve algum dia histórico assim que você viveu na sua vida? Histórico? Claro que teve. Beleza? O dia que você nasceu. De histórico, não é? Você lembra de outros dias assim? Esse você não lembra, né? O dia que você nasceu. Mas às vezes a gente lembra assim, o dia que nosso irmãozinho mais novo nasceu. Eu não tenho irmão mais novo, então não lembro dessa parte. Alguém, você lembra? O dia que seu irmão Samuel nasceu, não lembra? Deve ter sido um dia assim maneiríssimo, né? Aquela expectativa, você pela primeira vez vai ver seu irmãozinho, né? Como que deve ser o rostinho do seu irmão e tal. E aquela lindeza que é seu irmão, né? Samuel, menino muito lindo. Eu me lembro de vários dias assim, muito legais, né? O dia que eu passei no vestibular, eu me lembro. Foi um dia maneiro, não foi? O dia que você viu lá, seu nome lá, medicina. Aí você já sonhou assim, né? Você, mãos talentosas, não é isso? Você lá fazendo as cirurgias e tal. O dia que você fez o primeiro acorde, você lembra? Não lembra, né, Tiaguinho? Hoje o Thiago mandou ver aí no teclado, aí, mandou ver também, aí, cara do baixo mandou ver, e aquela menina da batera ali mandou ver, aqui, que isso, mandaram muito bem, gostei demais. Quando você ganhou um instrumento, então, de repente você lembra, né? Alguns dias assim, são dias marcantes pra gente. Eu me lembro do dia do meu casamento, com certeza. Me lembro do nascimento dos meus filhos também. E detalhes assim, se eu fosse falar dos meus filhos assim, eu falar direto, eu vou cortar essa parte. Vou pular para outra parte. Você lembra de algum dia assim histórico, não somente para você, mas para a humanidade assim que você tenha vivido? Quem aqui era nascido no 11 de setembro? Alguém era nascido 11 de setembro? Poucas pessoas idosas ali. Mas aí vocês nem lembram, né? Vocês lembram do 11 de setembro? Não, né? Vocês eram muito pequenininhos, né? Um aninho, que isso, que inveja, né? Eu, já era bastante velho no 11 de setembro, mas eu me lembro... Aí eu me lembro de um negócio muito antigo. Dá até vergonha de falar, né? Eu me lembro da queda do Muro de Berlim. Que isso, hein? Eu, lembro disso, eu vi o noticiário... E no noticiário falando assim, caiu o Muro de Berlim, agora a Alemanha não é mais dividida, acabou a União Soviética. E eu pensando assim, e agora o que vai ser do mundo, né? Depois desse momento histórico. Uma galera de uma geração anterior a mim, aí já não sou eu não, eu sou até novo. Dependendo da perspectiva, assim, do ponto de vista, eu sou novo. O pessoal mais antigo, que não sou eu, lembra do homem indo pra lua, assim, cara, deve ter sido maneiro demais, né? Tem uma música que diz isso, né? É a música do Caetano Veloso lá. Aí ele diz que ele estava preso e ele ouviu que o homem foi à lua. Vocês não conhecem essa música? Cara, são dias históricos, assim. O dia que a gente vai ler hoje nesse texto é um dia mais histórico do que todos esses. Do que o nascimento dos meus filhos, do que o dia que eu nasci, que eu passei no vestibular, do que a queda do Muro de Berlim, o dia que o homem pisou na lua, o 11 de setembro. Esse dia foi um dia que assim transformou a história da humanidade. Você sendo crente ou não sei que quem é crente não precisa levantar a mão não, tranquilo? Mas assim, se acreditando em Deus ou não, Jesus ou não, Moisés ou não sei. Eu sei que esse dia aqui mudou toda a história, beleza? E isso você pode concordar certamente. Uma base para o direito no mundo, né? O decálogo aqui, os 10 mandamentos, as 10 palavras, né? Deca 10, logos, palavra, meu conhecimento de grego aí, eu mostrando para vocês. E aí 10 palavras, então são 10 mandamentos aí que a gente vai ver. Aconteceram vários fenômenos naturais naquele dia, impressionante. O povo que viu aquilo, o povo teve medo. E o povo, né, quis que Moisés fosse no lugar, né? Tipo assim, porque eles viram a presença de Deus, eles ouviram a voz de Deus, e para eles, isso significava que eles iam morrer, porque Deus é totalmente santo e eles não. Então eles começaram a ficar com medo e falaram para Moisés, né? Moisés,
pô, vai lá, fala você com Deus, depois você falar com a gente, não deixa ele falar com a gente diretamente não, porque senão a gente vai morrer. Esse texto é impressionante. Olha só o que diz o verso 7. O verso 7 diz assim, Êxodo 20: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Amém. Tem 2 mandamentos aqui. O primeiro é curtinho, não sei se você reparou, né? O primeiro é só esse verso 7 aí, ó. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. O segundo mandamento que a gente vai ver hoje, que é o 4º mandamento, então a gente vai ver o terceiro, que é não tomar o nome de Deus em vão, e o 4º mandamento, que é ter um dia de descanso. O 4º mandamento, que é o segundo nessa ordem que a gente viu aqui, um mandamento que Deus explica muita coisa. Então assim, na verdade, eu vou seguir mais ou menos a lógica de Deus aqui, beleza? No terceiro mandamento eu vou explicar um pouco menos, no 4º eu vou tentar explicar um pouco mais. Quando Deus explica menos no terceiro, é porque a galera já entendeu, beleza? Então, ó, não toma o nome de Deus em vão. O pessoal entendeu, sabe o que é? A gente não sabe. Eu vou tentar explicar um pouquinho isso. Mas aí o outro mandamento, é possível que a galera não entendesse. Então Deus faz uma explicação longa assim, para que o pessoal entenda o que tem que ser feito. Esse lance do nome, vamos começar pelo nome, tá tranquilo? Vamos na ordem aqui cronológica. Esse lance do nome é o seguinte: a gente acha às vezes que o nome não é muito importante, mas claro que é, né? Se alguém pergunta para você, quem você é? Pô, sou Sara, beleza, sou Raina, e é a única que eu conheço, sou Clóvis, sou um dos únicos também, conheço meu pai também, meu pai é Clóvis, e eu também. Então, nosso nome tem um significado. A gente é de uma cultura assim, talvez vocês nesse momento, vocês não deem muito valor a nomes não, mas vai ter um momento que vocês vão dar valor a nomes. Por exemplo, quando vocês tiverem que escolher o nome dos filhos de vocês, aí a gente fica assim, poxa, qual o nome, né? Meu filho vai ter, a música de Renato Russo. Ninguém ouve Legião Urbana aqui, vocês são de outra geração, né? Vocês ouvem Ludmilla, Simone, Silmara, sei lá, existe isso? É isso que vocês ouvem, né? Eu não, beleza? Vocês são, né, outra geração. Aí eu ouvia, cara, Legião Urbana, eu era intelectual, assim, na idade de vocês. Aí ele diz, né, meu filho vai ter nome de santo, eu quero o nome mais bonito. Eu escolhi o nome dos meus filhos pela Bíblia também. Quem leu Romeu e Julieta? Romeu e Julieta, sabe o que é Romeu e Julieta? Quem fez a peça Romeu e Julieta aí na escola? Ninguém, né? Ninguém. Existe alguém aqui, Julieta, Romeu, alguém... Romeu e Julieta, mas vocês sabem o que é isso? Shakespeare. Já ouviram falar? Pô, beleza, já é um começo. A peça Romeu e Julieta, que é uma tragédia na verdade, né? A peça termina muito mal, o final é horroroso, mas a peça é a seguinte: Romeu, ele é de uma família, beleza, chamada Montecchio. Julieta é de uma família chamada Capuleto. E porque eles têm o nome de Montecchio e Capuleto, eles têm que se odiar. Os nomes têm significados. Ali tinha uma tradição familiar, uma guerra entre famílias, e justamente um Montecchio e uma Capuleto vão se apaixonar. No final eles morrem, e vocês sabem o final da história, né? Mas no final da história, assim, tem uma certa beleza. Apesar deles terem morrido, né? Vocês sabem, né? Ela toma um negócio lá para fingir que tinha morrido, porque ela estava prometida em casamento. Vou dar spoiler agora. Ela estava prometida em casamento, então, pô, não tinha jeito. Ou ela casava ou morria. Ela fingiu que morreu, só que ele achou que ela morreu e ele vai lá e morre. Aí ele morre de verdade, aí ela morre de verdade, aí todo mundo morre de verdade. Aí no final as famílias Montecchio e Capuleto se encontram
né, naquela cripta, naquele lugar ali dos mortos, né? Aí eles se reconciliam. Tem esse lado bonito, pelo menos as famílias se unem no final ali. Mas elas estavam divididas pelo nome. Quando eu escolhi o nome do meu filho, eu pensei no nome mais bonito que tinha, que era Isaac. Com certeza é esse o nome mais bonito que tem. Isaac, beleza? Significa, né, aquele que traz alegria, aquele que faz a gente sorrir. E é justamente essa a vida do meu filho, trazer alegria e fazer a gente sorrir. Minha filha se chama Esther. Esther significa estrela, beleza? Em persa, Chitara era assim. Quem assistiu um desenho antigo sabe que tinha uma personagem no Thundercats. Já ouviram falar sobre isso? Nossa, né? Thundercats, até Dragon Ball é antigo para vocês, não é? Não existe mais. Procurando Nemo. Uma referência aí, né? Que sirva. Chitara em persa, Star, estrela, Esther é o nome da minha filhinha. E ela é brilhante, realmente. Sem brincadeira, todo mundo olha para minha filha assim, a minha filha é reluzente, assim. É a característica dela. Os nomes têm significados, o nome de Deus tem também. Quando Deus se apresenta para Moisés, Moisés tem uma hora que fala assim: poxa, você sabe desse episódio? Tinha um arbusto lá queimando, pegando fogo. Só que ele pegava fogo e não se consumia. Então tinha um fogo ali, mas sabe, o negócio não se desfazia. Moisés achou aquilo interessante, chegou perto, falou com Deus. Aí Deus falou com ele assim: você vai lá falar para o povo e tal. Opa, aconteceu alguma coisa, né? Tem esses fenômenos aqui naturais acontecendo. E aí Moisés fala assim: quando eles perguntarem que Deus que me mandou, o que eu vou dizer? Por quê? Porque eles sabiam vários nomes de deuses lá, porque no Egito tinha, né, vários deuses com vários nomes. E aí Deus fala assim: eu sou o que sou. Quando eles te perguntarem, você diz que o eu sou. Então Deus é aquele que é, né? Deus é aquele que é autossuficiente. Ele é o único que não precisa ser criado. Ele é o Criador que sempre existiu, eternamente, de eternidade a eternidade. A eternidade para frente a gente pode entender, né? A gente nasceu, vai viver para sempre. Deus viveu para sempre para o passado. Para sempre para o passado. E como é que chegou o tempo de agora? Deus está fora do tempo. Deus não está nesse tempo que a gente vive. Deus está acima do tempo. Cara, Deus se revela pelo seu nome. Tudo em Deus é santo, inclusive o nome dele. Então é isso que o mandamento está querendo dizer. Então, você não toma o nome de Deus em vão. Por quê? Porque sempre que você pronunciar o nome de Deus, você tem que ficar ligado, você tem que ficar atento. Não pode ser sem motivo, sem propósito. Porque tudo em Deus é santo, incluindo o seu santo nome. Como a gente vive esse contexto nosso, né, e a gente crê na Bíblia, e a gente crê na Trindade, quando a gente fala do Espírito Santo, e a gente tem muito hábito de usar o nome de Jesus também, né, e a gente sabe que a Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo nome. A gente até canta isso, né? Nome acima de... Depois você me ajuda aí. Poxa, esqueci, desculpa, gente. Mas não tem a música assim, né? Todo joelho, né? Se dobra, aí o nome acima de todo nome. É alguma coisa que eu não sei cantar. Mas a gente canta esse negócio aqui. O nome de Deus é sagrado. Segundo mandamento, que é o quarto aqui na verdade, está falando assim: olha, você tem que ter um dia de descanso. Aí esse tem um pouquinho mais de problema pra gente. Por quê? Porque a gente, cristão, a gente não guarda o sábado. E está escrito ali sábado. Então pra gente pode gerar uma certa, né, neura na nossa cabeça. Tem alguns grupos ainda que guardam o sábado. Então os judeus, né, praticantes, eles guardam o sábado. E tem alguns grupos aqui no Brasil também, de religiões que são chamadas paraprotestantes. Essa galera ainda guarda o sábado. Então você tem os adventistas do sétimo dia, as sétimo dia por causa dessa guarda do sábado, entre outros grupos, né, que guardam o sábado. É uma galera aqui na igreja que guarda o sábado, que é a galera do Gol, né? Aquela piadinha aí, desculpa, galera. O pessoal do Gol não vem aqui no sábado, galera. A gente guarda a sexta, não é isso? Que a gente está aqui toda sexta. O lance é o seguinte,
quando Deus fala sobre esse mandamento do sábado, Ele diz algo importante. Ele diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Sábado significa descanso, beleza? Então, o que Deus está dizendo assim, ó, você tem que se lembrar do dia de descanso para você santificá-lo. E como que você vai santificar esse dia de descanso? Descansando e ao mesmo tempo se lembrando. Percebe que o mandamento é lembra-te? Então, a ordem de Deus não é simplesmente descansar. A ordem de Deus é se lembrar. Esse é um dia para a gente lembrar de alguma coisa. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vai perceber o seguinte: a galera dessa religião aqui interpretou esse mandamento do modo como Deus não queria que fosse interpretado. E a gente vai ver isso plenamente na figura de Jesus. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus vai fazer coisas no sábado que para essa galera não podia fazer. Por quê? Porque eles não tinham entendido o sentido daquilo que Deus tinha falado para eles. Então Jesus vai dizer para eles assim: olha, não é proibido fazer o bem no sábado. Na verdade, não é proibido fazer nada no sábado. Na verdade, assim, não é proibido fazer nada no sábado. É isso que Jesus está falando para eles assim. O sábado era um dia de descanso. Era um dia para você descansar. E nesse dia que você não tem outras coisas para fazer, literalmente, você teria uma tarefa, que era se lembrar daquilo que Deus fez por você. Percebe que essa galera aqui já é um povo liberto. Isso é legal. A gente às vezes vê essa lei aqui sendo dita. Então, Deus está falando para mim, né? Para o Clóvis e para você. Deus está falando assim: para eu não tomar o nome dele em vão e para eu guardar um dia de descanso. Depois eu vou explicar essa parada do domingo. Aí eu penso assim: mas Deus está criando essas regras para o meu bem ou para o meu mal? Deus está criando essas regras para me limitar, para ser tipo assim um pai sinistro, ou para fazer algo de bom para mim? A gente tem que entender, cara, que Deus está dando essas regras para essa galera depois que Ele libertou essa galera, beleza? Então essa não é uma regra para escravizar. Eles eram escravos antes disso tudo. Deus libertou eles, agora eles são pessoas livres. Eles eram escravos no Egito e Deus libertou essa galera da escravidão. Essa é a regra da liberdade, beleza? Então a regra da liberdade não é a regra da gente contar passos, da gente contar no relógio 24 horas para ver se, depois das 24 horas eu posso jogar futebol ou não, assistir o jogo de futebol ou não, ouvir o rock ou não, ir para a praia, para Itacoatiara. Passou as 24 horas agora, agora eu posso ir para Itacoatiara, pegar minha onda. Enquanto isso eu não posso, porque é o dia do descanso. A regra não é para isso. A regra é para a gente se lembrar. Então, se eu estiver na praia de Itacoatiara e me lembrar, se isso me fizer me lembrar daquilo que Deus fez na minha vida, de como Ele me tirou da escravidão de mim mesmo, de como Ele me livrou da escravidão do pecado. Nessa escravidão eu vivia acorrentado, amarrado, atormentado, sofrendo, cego. E Deus me liberta disso tudo. Ele me dá visão. Deus me liberta disso tudo. Ele me dá o seu próprio Filho em amor. Se eu me lembrar disso em Itacoatiara, tá tudo certo. Beleza? Ou da partida de futebol lá, né? Vou assistir o jogo do Flamengo, no dia do descanso ou não. Se você... Falei Flamengo, galera, me desculpa. Eu não me importo com futebol não, beleza? Você pode torcer para outro time aí. Você sabe que o Flamengo é o melhor, mas... Tô brincando. Essa é a parte só, eu acho graça. Não ligo para futebol mesmo não. Nem sei quem joga no Flamengo mais. Já há muito tempo. Então é isso, pessoal, beleza? Agora, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê claramente que no Novo Testamento, os apóstolos, os caras que escreveram esse texto também, essa Bíblia também, eles transformaram esse dia para o dia que Jesus ressuscitou, para o domingo, para o dia da ressurreição, beleza? E a gente vai ver isso, tranquilamente no Novo Testamento. A gente tem isso em Coríntios, a gente tem isso
né, em Atos, por exemplo, a gente tem aqui, ó, Atos, vou trazer um texto só para vocês, beleza? A gente tem isso em Atos, em Coríntios, a gente tem isso em Apocalipse, a gente vai ver só o de Atos. Ó, Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo. O que está rolando aqui? Um culto, beleza? Os judeus cultuavam no sábado, a igreja passou a cultuar no domingo, primeiro dia da semana, não era mais no sétimo, era no primeiro dia da semana, partia um pão, tinha uma ceia, Paulo pregou para a galera. Aí depois, se você quiser ler esse texto por curiosidade, vai ter um cara chamado Eutico que vai dormir. Paulo falou tanto como eu, falou muito, e aí o cara dorme, só que ele cai de uma janela, morre, Paulo depois ora pelo cara, o cara ressuscita. É o que diz esse texto aqui, de Atos 20, versos 7 em diante. A igreja no Novo Testamento entendeu, e os apóstolos entenderam, que o lance não era necessariamente o dia. O lance era você guardar, entre aspas, um dia, separar um dia da sua agenda, da sua semana, do seu cotidiano, para você lembrar daquilo que Deus fez por você. Agora, você lembra como? Às vezes eu lembro mexendo nas minhas plantas. Às vezes eu lembro cuidando dos peixes que tem lá em casa. Então, no domingo eu cuido das plantas e cuido dos peixes. Eu vejo a glória de Deus nas plantas crescendo, eu vejo a glória de Deus nos peixes vivendo, e eu acho isso maneiro demais, e eu me lembro de Deus, eu estou fazendo um trabalho, mas Deus não está se importando com isso, beleza? Pelo contrário, Deus está se agradando, porque eu estou cuidando das plantas e dos peixes, e dos meus filhos, e fazendo comida, e fazendo as coisas que eu tenho que fazer todo domingo. Para você entender outra coisa também, tem gente que serve aqui na igreja, por exemplo, um outro exemplo, né? Entre pastores e funcionários da igreja. É uma galera que no domingo trabalha literalmente. Então é uma galera que não descansa no domingo, beleza? A galera tem que estar aqui trabalhando. Então, o Jeff está aí, o Jeff tem que estar, tem que... né, se meu microfone der problema, poxa, vou responsabilizar o Jeff. Tranquilo? E aí o cara está trabalhando no domingo, pra gente poder estar ali sentadinho, fazendo culto ali, louvando e tal, né? Todo joelho, tô tentando lembrar dessa música. Toda a língua de o nome de Jesus. Cara, não lembrei, me perdoa. Mas aí tentei de novo. Até o final eu vou conseguir. Depois você me dá uma dica aí, Stefan. Então, beleza, galera. Aí essa galera vai descansar quando? Não é domingo, não é sábado também. Sábado tem gol, não tem... Aí o pessoal descansa na segunda. Mas é isso que Deus espera da gente, que a gente separe um dia que a gente lembre, né? E que a gente faça como Jesus fazia, fazer o bem. Então nada te impede. E às vezes, assim, o dia que a gente tem para descansar, que é a segunda, às vezes rola alguma coisa também que não dá para descansar. E Deus não se importa com isso, entendeu? Teve, né, alguém ficou doente, eu tenho que visitar esse doente na segunda. É o dia que eu tinha para descansar. Mas é uma emergência, eu tenho que fazer isso. E Deus se agrada que eu faça isso, que eu quebre ali a minha rotina de descanso, na exceção da exceção, beleza? E esteja ajudando uma pessoa necessitada. Deu para entender, galera? Tem um filme chamado Carruagens de Fogo, que o cara do filme não entende assim. O filme é muito maneiro, é um filme antigo, é coisa que você também, de repente nunca vai assistir. Mas o filme é muito maneiro, é melhor do que qualquer filme da Marvel que você assistiu, qualquer guerra lá que você tenha assistido. Muito legal, Carruagens de Fogo, filme antigo. Aí mostra isso, um cara que corria, e é uma história real, né? Ele foi correr nas Olimpíadas, só que a prova acontecia no domingo, ele resolve não correr, que era domingo, porque ele guardava o domingo literalmente. O que Paulo vai dizer pra gente, né? No texto de Romanos depois, e lá em Colossenses, Paulo vai dizer assim, se alguém, guarda um dia e não faz nada naquele dia e você faz, cada um vive de acordo com a sua cabeça, você tem que fazer o que você acha certo diante de Deus, beleza? E você não vai julgar o cara que não faz nada, e o cara que não faz nada não vai julgar você que está cuidando das suas plantas ou cuidando dos seus filhos, fazendo comida. Um não vai julgar o outro. Se um come e o outro não come, o que come não julga o que não come, o que não come não julga o que come, beleza? Deu para entender? Excelente. Aplicação rápida aí para a gente fechar. A primeira aplicação. Passei aí, galera. Foi mal. Passei das lições aí, não sei.
pulei tudo. Primeira aplicação, vai para a aplicação, ó, estou falando aplicação, não é lição mais não. Devemos honrar o nome de Deus. Devemos honrar o nome de Deus. Aí apareceu isso ou não? Aplicação, passa assim, aí vai para o 4. Devemos honrar o nome de Deus, beleza? Então a gente tem que ir para o primeiro mandamento que a gente viu hoje, né? Sobre o nome de Deus. A gente tem que tentar perceber no nosso coração como que a gente tem agido em relação ao nome de Jesus, né? Ao Espírito Santo de Deus, é o nosso Deus e Pai, beleza? A gente tem que pensar assim, poxa, quando eu uso o nome de Jesus no meu cotidiano, eu uso realmente para honrar esse nome, para santificar esse nome, para glorificar esse nome. Lembra da oração de Jesus? Oração chamada dominical, Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, né? O Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, Teu nome. A gente tem santificado o nome de Deus nas nossas expressões? Será que a gente usa assim, pô, Jesus, e meu Deus, e tudo assim, meio aleatório, sem necessariamente estar querendo falar com Jesus, e às vezes, será que a gente não usa num tom muito zoado, às vezes, né? Perceba, a brincadeira nem sempre é zoada não, eu acho que Deus se alegra com muita coisa assim, eu já várias vezes ri lendo a Bíblia assim, com coisas que eu achei engraçadas realmente, acho várias passagens assim muito irônicas, muito engraçadas, eu acho que Deus se alegra com a minha alegria muitas vezes, e agora concordando com o filme Carruagem de Fogo, né, primeiro discordando, o cara não quis correr domingo, eu correria, beleza, e ganharia as Olimpíadas, e pô, dedicaria, não, mas aí depois eu ia dedicar minha medalha, né, a Deus, poxa, Deus, muito obrigado. Primeiro, quando eu ganhei as Olimpíadas, eu fiquei assim, né, meio assim, né, com a glória pra mim, mas aí depois eu já me arrependi, aí dedicaria. Mas tem uma fala nesse filme que é muito legal, cara, a fala desse filme é a seguinte, ele diz assim, quando uma moça pergunta pra ele, pô, por que você corre? Ele diz assim, olha, eu percebo que quando eu corro, Deus se alegra. Pô, isso é maneiro demais, né? Você imagina isso, tem que imaginar isso, você tem que imaginar isso. Pô, quando eu dou aquela pancada assim, né? No prato, pô, Deus se alegra, beleza? E baterista tem que dar pancada mesmo, não tem essa historinha não. A gente está aqui no Open, a gente é adolescente, tudo certo? Arthurzinho está de prova aí, baterista bate forte. Não tem essa história não, então beleza. Entende? Pô, Deus se alegra, cara, Deus se alegra com a minha alegria. Então assim, Deus sabe o que está no meu coração. Pô, lembra que Davi entrou lá no templo, comeu os pães lá que ele não podia comer. O que aconteceu com Davi? Nada. Pô, Deus sabe que Davi não estava zoando. Davi não estava com o coração nem para zoar, para zombar. Os caras estavam com fome, Davi deu comida para os caras. Jesus permitiu que os discípulos catassem lá milho para comer. E o pessoal ficou, pô, você deixou? Não, os caras estavam com fome. E qual é o problema disso? Entende? Deus está olhando para o nosso coração. Mas a gente tem que olhar também para o nosso coração. Porque às vezes Deus percebe que a nossa atitude não é correta ao clamar pelo nome dele, mas a gente não percebe. E a gente desagrada a Deus assim. Quando tudo a gente fala, meu Deus, Jesus, e a gente tudo fala palavras que seriam sagradas, né? Aleluia e amém, para contextos que são totalmente sem sentido. Quer ver uma forma de aplicar esse mandamento assim para a nossa vida de modo bem prático mesmo? É no momento do louvor, galera. Você percebe que no louvor assim a gente diz palavras que são sagradas, né? A gente está louvando, né? Quando a galera está louvando aqui, a gente está falando o nome de Jesus, a gente está falando do Espírito Santo, a gente está falando do nome de Deus. Só que quando a gente faz isso distraidamente, isso desonra o nosso Deus, desagrada o nosso Deus, entende? Então se eu estiver louvando, ainda que eu não esteja zoando, mas eu estou louvando, minha cabeça está em outro lugar, está na prova de amanhã que eu vou ter que fazer, está na prova do Enem, está na prova da UERJ, está na briga que eu tive com a minha namorada ou com o meu namorado, está no LOL, está no conflito que eu tive de sei lá o que, sabe? Quando a minha cabeça está no Reels, está nos likes que eu recebo ou não, no TikTok, qualquer coisa, e não está no louvor, na hora do louvor, pô, essa é uma forma da gente quebrar esse terceiro mandamento, isso está totalmente errado.
Aí é uma hora da gente reavaliar esse negócio. Ou eu não canto, beleza? Ou eu fico assim, mas eu não posso em nome de Jesus, todo joelho. Estou tentando de novo. E aí, mas aí eu tô com a cabeça em outro lugar. Você percebe que eu ainda nem gravei essa música. Mas, cara, é velhice. Eu presto atenção nas letras, quando toca assim, e tem a projeção da letra, eu presto atenção. Eu fico assim, poxa, o que essa letra está dizendo? Mas até eu gravar, demora muito. Aí quando eu tô começando a gravar, o pessoal já lança uma nova. Aí, eu fico perdido de novo. Beleza. Segunda aplicação aí, que é o quarto mandamento, segundo mandamento de hoje. Devemos aproveitar a oportunidade, cara, para descansar. Olha só que bênção. Tem uma passagem maravilhosa que Deus diz assim, eu estou dando um presente para vocês. O presente é o dia de descanso. Então, a gente tem que aprender, cara, que descansar, primeiro, é lícito. A gente vive um contexto muito ruim. Então, o comunismo, por exemplo, criou um contexto que não tem domingo. Então, os chineses, por exemplo, eles não têm domingo. Imagina o que é isso, que inferno que é isso. Não tem sexta, não tem sábado, não tem domingo. É todo dia trabalhar. Cara, isso é insuportável, né? Isso é horroroso. Então você não tem um dia para descansar. Isso o comunismo criou. Mas o capitalismo também criou um mal, que é da superexploração, da gente ter que ganhar dinheiro o tempo todo, a gente ficar ligado também no nosso trabalho o tempo inteiro. Então, às vezes, parece que a gente não desliga. Às vezes parece que a gente não descansa, ainda que a gente tenha um dia desse. Então você que está estudando, por exemplo, a Bíblia te proíbe de, sábado e domingo fazer negócio na sua escola, não te proíbe, beleza? Não li isso ainda na Bíblia. Mas você precisa avaliar o seu coração, se tem algum dia da semana que você consegue se desligar das coisas e lembrar, porque o mandamento é lembrar. E lembrar de Deus. E dedicar aquele dia para adoração. E dedicar aquele dia para Deus. E dedicar aquele dia em louvor a Deus. E Deus vai ocupar aquele dia inteiro. Ainda que você faça outras coisas também. Que não seja ficar 24 horas aqui dentro da tenda. Tá dando para entender? Você que vai ter que avaliar essa parada. Talvez você precise realmente, como a galera lá, né, de Romanos e de Colossenses, precise realmente separar um dia para poder lembrar, porque às vezes a gente não consegue. Então, domingo eu não vou estudar, domingo eu não vou revisar matéria, não vou fazer fichamento, domingo não tem aulão, domingo não tem nada, domingo eu vou parar mesmo e vou tentar lembrar de Deus, e vou vir para o culto, e vou conversar sobre as coisas de Deus com a minha família. Esse mandamento também era uma oportunidade para a galera ficar em casa. Então, eu me vi muito assim, estou confessando o pecado para vocês. Durante muitos anos, eu estive ligado em preocupações e trabalhos e problemas, e sempre no problema seguinte, 24 horas por dia, todos os dias da semana direto, inclusive domingo. Então, assim, quantas vezes eu estive no culto pensando no meu trabalho, quantas vezes eu estive no culto pensando nos meus problemas, quantas vezes eu estive no culto pensando na minha conta do banco. Só eu que achei graça de novo. Quantas vezes? E isso eu sei que não está certo, entendeu? Isso eu sei que está errado. A gente, nesse contexto nosso moderno também, e capitalista, a gente está muito envolvido na tecnologia. Então, a tecnologia faz a gente não desligar. A gente não descansa, na verdade, isso é um erro. Sabe quais são os argumentos aqui para o descanso? São 3 argumentos. Primeiro é um presente de Deus. Presente, cara, olha que beleza. Deus deu esse presente para a gente poder descansar. Segundo argumento, vocês foram escravos. Então vocês têm que descansar, porque o escravo teoricamente não descansaria. Você percebe que nesse texto não. Esse texto também tem esse benefício. Esse texto é bonito pra caramba. No mundo antigo isso daqui é novidade. E isso daqui é tipo assim, que isso? A gente nunca viu isso em lugar nenhum. Tem um dia da semana que todo mundo descansa. O escravo descansa. A criança descansa. O animal descansa. Eu não posso explorar o meu animal, o boi, a vaca, sei lá,
não posso fazer isso em um dia da semana pelo menos, eu tenho que um dia deixar ele liberar livre, descansar. Cara, olha que lei maravilhosa, isso no mundo antigo era uma novidade, era algo fantástico. O pessoal dizia assim, caramba, olha o que Israel vive. Os povos vizinhos tinham inveja de Israel, porque o pessoal trabalhava todo dia, direto. E tinha que ser assim, porque um dia sem trabalho significava que você ia passar fome. Mas aqui não, um dia sem trabalho significava que você confiava em Deus. Que Deus ia suprir a sua necessidade daquele dia. Era um dia que o maná não caía. E você tinha que acreditar que você ia ter o suficiente para aquele dia. Não adiantava você sair para colher, etc, etc. Cara, esse texto é maneiro demais. Esse texto ensina para a gente também o seguinte, que a gente tem que dar descanso para os outros. Percebe? Nem o seu servo, nem seus filhos, nem seus animais. A gente tem que dar descanso para os outros. Quando é que a gente dá descanso para nossa mãe e para o nosso pai? Pensa você aí. Eu já dei, né? Que eu já saí de casa. Quando é que a gente dá descanso para os nossos pais, cara? É o tempo todo cobrando deles, é o tempo todo pedindo deles, é o tempo todo querendo que eles façam. É o tempo todo esperando que eles deem na nossa mãozinha, né? E é o tempo todo obrigação nas costas deles. Quando é que eles têm descanso? Agora, meu amigo, é para a mãe e para o pai pirar, não é isso? É para gritar aí com razão e de modo totalmente consagrado, aleluia. Pô, tem que ter um dia da semana, isso está errado, tem que ter um dia da semana que sua mãe tem que descansar e seu pai tem que descansar. E você se vira, faz seu leite, dá seu jeito, faz miojo, se vira. Vida é assim, cara. Uma hora você vai ter que se virar, começa um diazinho, se virando. Beleza? Deixa seu pai e sua mãe sair pro cinema. Vai ser legal demais para eles. A gente tem que dar descanso para as pessoas. Quando você tiver a sua empresa, quando você tiver seu consultório, quando você for o profissional que você queira ser, sei lá, você tem que dar descanso para o seu funcionário. Deixar de pegar no pé do funcionário, sabe? Deixa a pessoa descansar, cara. Deixa a pessoa viver um dia sem ouvir a sua voz, sem olhar para a sua cara. Isso vai ser bom para essa pessoa. Pô, olha que texto maravilhoso, cara. O texto é maravilhoso demais, né? A gente precisa aprender a descansar em Deus, porque Deus é aquele que não se cansa. O último argumento, né, é que Deus descansou. Então, primeiro é um presente. Segundo, a gente foi escravo. Terceiro, pô, até Deus descansou. Deus precisa descansar? Deus é aquele que corre e não se cansa nunca, né? Deus é aquele que tem todo o poder, não precisa recarregar. A gente precisa. A gente é limitado. Quando a gente descansa também e separa um diazinho na nossa rotina para isso, que pode ser segunda-feira no meu caso, né? Que para você pode ser o domingo. E que, se você me perguntar assim, eu nem deveria falar isso para você agora, mas se você me perguntasse, eu não deveria falar, né? Se você me perguntasse assim, tem algum crente que você acha, Clóvis, que pode guardar o dia do descanso no sábado? Então, eu acho que pode. Se ele for um judeu que acredita em Jesus Cristo. Então, eu tenho amigos que são judeus, beleza? E às vezes a pessoa mora em Israel, já conheci pessoas que moraram em Israel. E essa pessoa percebe que em Israel, no sábado, tudo para. Não tem o que fazer, meu amigo, é o dia que você tem sábado. Ah, mas eu sou crente, a igreja... Fazer o quê? É sábado que a parada para lá. Então, você é de Israel, você mora lá, é no sábado que é o dia de folga que você tem? É sábado que você vai descansar. Beleza? Agora, a gente, quando tem esse dia de descanso, a gente percebe que a gente é finito, que a nossa vida vai acabar um dia, que a nossa força vai acabar totalmente um dia. Beleza? Tem um dia que a gente não tem como fazer, a gente não tem como fazer pela nossa própria força. Um dia a gente vai morrer. É isso que esse dia de descanso está falando para a gente. A gente tem que lembrar, olha, eu confio no meu Salvador, eu confio naquele que me resgatou da escravidão um dia, daquele que derramou sangue por mim. Essa confiança que eu tenho. E como eu confio nele, eu dedico, poxa, um momento da minha vida, da minha semana, da minha rotina, para lembrar desse amor, para louvar esse amor, com toda a honra e glória que esse amor merece. Amém? Senhor,
Muito obrigado pela tua palavra tão maravilhosa e esclarecedora, que a gente possa viver o teu evangelho de acordo com a tua vontade, para agradar o teu coração. Que o seu nome seja honrado no nosso meio e, sobretudo, que a gente possa descansar em ti, como Jesus descansou e como a igreja descansou. No nome do teu Filho Jesus a gente ora, amém.